Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. 2 em Faro. Jornal das 8 com a Vanessa Cruz. E Vanessa, o PS não vai estar nas comemorações do 25 de novembro. O candidato apoiado pelo partido, António José Seguro, marcou hoje presença na apresentação de um livro sobre a controversa data da história da democracia. O livro de Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril. O título da obra é 25 de Novembro, Memórias de um Capitão de Abril. Vasco Lourenço tinha, de resto, desafiado os candidatos a Belém, mais à esquerda de António José Seguro, a desistirem em favor do antigo secretário-geral. A Beatriz Félix acompanhou a apresentação deste livro e as declarações à saída de Seguro, que defende, Beatriz, a comemoração desta data. Precisamente, Vanessa, António José Seguro falou aos jornalistas à saída da apresentação deste livro de memórias de Vasco Lourenço e, como disseste, o candidato presidencial diz que o 25 de novembro merece ser comemorado, mas sem ser colocado ao serviço de um movimento contra o 25 de abril. É algo que deixa bem claro. O 25 de novembro merece ser comemorado. Agora, não pode ser colocado ao mesmo nível daquilo que são as comemorações do 25 de abril. E muito menos ser aproveitado por algumas pessoas para ser contra o 25 de abril. O 25 de abril é o dia da nossa liberdade. É o dia fundacional. E nós devemos encontrar datas e comemorações que nos unam como povo e como nação. É para isso que é um candidato a Presidente da República. É para unir e não para dividir, porque já há extremismos e divisões a mais. António José Seguro faz então uma declaração firme, deixa claro que considera que o 25 de abril é um marco do nascimento da democracia, pede por isso mais união, um conceito que acaba também por aplicar na resposta a uma pergunta sobre a elevação da linguagem no debate presidencial, algo que foi dito hoje por Gouveia e Melo, que pedia a Marcos Mendes que elevasse a linguagem depois do candidato do PSD ter acusado o Almirante de andar a dizer disparates. Ora, António José Seguro diz que não entra neste jogo. Os portugueses estão fartos dessa forma de fazer política e querem políticos que lhe apresentem propostas e soluções. Eu vim para unir, para agregar e dirijo-me a todos os portugueses no sentido de nos unirmos para encontrarmos soluções concretas para resolver os problemas portugueses. Portanto, não deixe essa política. António José Seguro compromete-se então com a missão de resolver os problemas dos portugueses, nomeadamente no setor da saúde, um tema sobre o qual também falou, e um setor que, como disse, precisa de passar das palavras aos atos e diz mesmo que já vamos tarde e volta a insistir, caso seja eleito Presidente da República, promete um primeiro ano de mandato dedicado à luta pela promoção do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, já ao Governo e aos outros partidos, pede que acabem com a conversa e comecem com a resolução dos verdadeiros problemas. Reportagem da Beatriz Félix com estas declarações do candidato a Belém apoiado pelo PS, António José Seguro. E o recém-eleito presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, o socialista André Mos Caldas, ainda está a refletir sobre que candidato apoiar. Ele que foi também secretário de Estado nos governos de António Costa, eterno adversário de António José Seguro, ainda em reflexão, André Mos Caldas tem, apesar de tudo, um cenário mais provável. É muito provável que apoie o Dr. António José Seguro. Tem sido difícil encontrar aqui militantes destacados do PS que apoiem António José Seguro, é só por isso também. No dia em que eu queira fazer esse apoio publicamente, de minha iniciativa falo-ei. O apoio pouco decidido de André Mos Caldas a António José Seguro nas presidenciais de 18 de janeiro. André Mos Caldas, que foi convidado do Explicador da Tarde Política, uma entrevista que está já disponível em podcast. Vanessa, afinal, o novo regime do Imposto Único de Circulação, o IUC, vai ter uma nova transitória. O objetivo é evitar que milhares de condutores tenham de pagar 2 vezes em poucos meses. É uma garantia do Ministério das Finanças. Quem era chamado a pagar agora no final do ano, o imposto de 2025, quem tem viaturas com o mês de matrícula de novembro ou dezembro, corria o risco de ter de voltar a pagar em fevereiro. É que, a partir de 2026, o IUC passa a ser pago nesse mês, fevereiro, por todos os automobilistas, independentemente
decorrente do mês de matrícula da viatura. Mas a garantia, agora, num esclarecimento do Ministério das Finanças, é que a norma transitória vai impedir o duplo pagamento em pouco tempo. Noutros temas, o Serviço Geológico Britânico está a alertar para uma tempestade solar que vai atingir a Terra nas próximas horas. Trata-se do mesmo fenómeno que deu origem às auroras boreais, que puderam ser vistas na última noite, em Portugal e no resto do mundo. Desta vez, Filipe, há uma nova tempestade geomagnética que vai ser a maior dos últimos 20 anos, de acordo com os especialistas. Está até a ser designada por tempestade canibal. Pode ter implicações no GPS, nas redes de 5G e nas rádios, mas Portugal não deve ser impactado, de acordo com o astrónomo e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Rui Agostinho. O facto da ionosfera terrestre ser carregada com uma avalanche de partículas também, alteram-se os potenciais elétricos entre a superfície terrestre e a alta atmosfera. As linhas de alta tensão são sensíveis a isso, as muito alta tensão, mas em particular é na ionosfera que se refletem também ondas de rádio e as comunicações de rádio então são altamente perturbadas, ficam cheias de ruído. Isso faz perder as telecomunicações, portanto, a emissão da Terra para os satélites fica altamente perturbada também. O especialista Rui Agostinho, entrevistado pelo jornalista Gonçalo Cordeiro, por causa do mau tempo em Portugal. É difícil observar esta tempestade solar hoje. Mas, Vanessa, o que podemos observar, e bem, é outra tempestade, a Depressão Cláudia. Foram registadas quase 250 ocorrências até às 7 da tarde em Portugal continental. Por causa da chuva e vento fortes, é o mais recente balanço da Proteção Civil à Rádio Observador. Queda de árvores, de estruturas e inundações são as principais ocorrências. O comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, explica que a Zona Centro é a mais afetada por esta depressão. O balanço de 248 ocorrências em Portugal continental, sendo que as sub-regiões mais afetadas foram a região de Coimbra, com 34 ocorrências, seguido da área metropolitana do Porto, com 26 ocorrências, e depois a Grande Lisboa, com 25 ocorrências. Nestas intervenções foram empenhados 841 operacionais, com 337 veículos. O comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, ouvido pela jornalista Matilde Malva Sabino, não há registro de feridos nem de pessoas desalojadas por causa do mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém até amanhã o aviso laranja devido à chuva intensa e aviso amarelo por causa do vento forte e da agitação marítima. O pico desta tempestade deve ser precisamente esta quinta-feira. Neste jornal passamos ao futebol. Cristiano Ronaldo espera ser assobiado no jogo de amanhã face à Irlanda. São as palavras do capitão da seleção em conferência de imprensa na antevisão desse duelo. Obviamente que o estádio vai-me assobiar amanhã, isso eu tenho claro. Já estou habituado a isso e espero bem que o façam. Ter uma pressão se calhar a outros jogadores. Aquilo que eu mais quero é desfrutar de mais um jogo pela seleção. Sabemos que é um jogo não decisivo, mas quase, porque se ganharmos já queremos fechar já a eliminatória. Já Roberto Martínez espera um jogo diferente com a Irlanda do que aconteceu em casa. Fala mesmo numa Irlanda mais atrevida. Vai empurrar e utilizar o jogo de casa, que é a força dos adeptos, uma equipa que chega ao último terço e depois utiliza a bola parada muito, muito bem, e precisamos de defender também, mas um jogo com a mesma Irlanda, mas um jogo com fases de jogo muito diferentes. O selecionador português falou ainda sobre o guarda-redes João Carvalho, convocado hoje para substituir José Sá. Um guarda-redes com um potencial incrível, incrível. Já trabalhamos com ele, então só imaginar, quando chegou ao treino, tinha um sorriso incrível e foi muito giro ver o seu nível durante o treino com a seleção A, porque o João Carvalho tem um potencial e um futuro que já é presente. Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão desse encontro frente à Irlanda em Dublin. Está marcado para as 7h45 da tarde amanhã. Ainda no futebol, na Primeira Liga, apesar das críticas, o Conselho de Arbitragem garante que o balanço das primeiras 10 jornadas do campeonato é positivo. O dia fica marcado por uma conferência de imprensa na cidade do futebol. O presidente Luciano Gonçalves e o diretor técnico Duarte Gomes destacam, por outro lado, a inexperiência dos novos quadros da Federação. 40% dos árbitros têm menos de 3 anos de Primeira Liga. Entre lances analisados, o organismo que tutela os homens do apito e as mulheres do apito, João Lourenço, não deixou passar em branco as críticas dos clubes.
Gomes. Um evento pioneiro para o futebol português, com uma análise otimista do trabalho da arbitragem. Durante quase uma hora, Luciano Gonçalves e Duarte Gomes apresentaram dados e explicaram as rotinas das equipas do apito durante a temporada. À 10ª jornada e na videoarbitragem há 97% de razões para dizer que o trabalho está bem feito. Em termos de arbitragem, no total de videoarbitragem, nós analisámos 1.308 clipes em relação à Liga 1, e aqui ponho a Liga 2, a Liga BPI e jogos da Taça da Liga. Todos têm videoarbitragem e é disso que estamos agora a falar. E a taxa de acerto registada foi de 97%. Ainda assim, o diretor técnico explica que os 3% ainda causam incómodo no organismo que tutela os árbitros. Duarte Gomes explica as razões para os erros durante os jogos. Erram porque têm uma desconcentração pontual, perdendo o foco no momento exato. Erram porque têm o foco no local errado, tantas vezes. O foco está nos braços, a falta é o pisão. O foco está nos pés, a falta é uma cotovelada. As polémicas dos últimos jogos também foram explicadas. Luciano Gonçalves deixa um aviso aos clubes. As nomeações dos árbitros não vão sofrer pressões do exterior. O Conselho de Arbitragem tem que tomar decisões, garantindo sempre aquelas duas coisas que eu disse. Princípio da responsabilização e fazendo a gestão do grupo em si. Ou seja, não será por um treinador ou por um clube ou por qualquer outro agente não gostar ou não querer aquele árbitro que a gente não o irá nomear. Luciano Gonçalves revela também que o Conselho de Arbitragem pretende triplicar o número de árbitros em Portugal e recusa contratar juízes estrangeiros para arbitrar partidas das competições portuguesas. Reportagem do jornalista João Lourenço. No início do próximo ano, o organismo que tutela os árbitros vai apresentar o Plano Nacional de Arbitragem. Luciano Gonçalves, o presidente do Conselho de Arbitragem, classifica este documento como uma bíblia para os próximos 12 anos. É assim que fechamos este Jornal das 8.